E aí pessoal, Alberto Mainer de novo, vamos para a nossa terceira aula ou terceiro bloco da mesma aula. Então nós estamos falando sobre desenvolvimento puberal, falei no primeiro bloco para vocês sobre todo o eixo hormonal, de como é que é o processo e se inicia o processo hormonal da puberdade. No segundo bloco falamos sobre conceito, puberdade, adolescência e aqueles outros conceitos de telarca, menarca, semenarca, aquelas coisas todas. E agora nós vamos falar sobre a puberdade em si. Então, como é que nós identificamos que as pessoas têm puberdade e quais são as épocas da vida em que isso deve acontecer? Eu já disse para vocês no primeiro bloco que o primeiro sinal físico externo de puberdade no sexo feminino é a telarca, o aparecimento do broto mamário. Então, a idade em que habitualmente as meninas apresentam esse broto mamário é em torno de 10 anos. Isso é a média populacional. Vocês vão encontrar artigos que falam em 9 anos e meio, alguns artigos 10 anos e meio, mas a gente considera de uma forma geral 10 anos. Não se estressem, mas será que vão me perguntar na prova 9 anos e meio ou 10 anos? Não tem o porquê alguém fazer essa sacanagem, fazer esse mínimo detalhe, porque os artigos são variáveis, dependendo da população. Então, 9 anos e meio, 10 anos é a média. Isso não significa que todas as meninas com 9 anos e meio, 10 anos terão broto mamário. Algumas meninas começam mais cedo, outras mais tarde. Então existe um intervalo de normalidade. Esse intervalo de normalidade vai entre os 8 e 13 anos. Alguns livros vão mostrar para vocês entre 7 anos e meio e 12 anos e meio. No Brasil, um trabalho muito longo sobre que a Anita Colli fez no nosso Brasil mostrava esta média brasileira mais para 9 anos e meio do que para 10 anos, certo? Alguns estudos na Europa mostram 10 anos e meio a média, então vão de 8 anos e meio a 13 anos e meio. O que importa é gravar mais ou menos isso, gente. De 8 a 13 a média 10. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não mata ninguém, certo? Então, toda e qualquer menina que a partir dos 8 anos apresentou o início do broto mamário, ela é saudável, não se estresse, não saiam investigando. Que horror, câncer de mama, com 8 anos de idade, tem um nódulo, nada disso. E se uma menina chegou aos 12 anos sem ter sinal de puberdade, não entrem em pânico. Vocês têm até os 13 anos para aguardar pela normalidade do processo. Se vocês saem investigando antes essas coisas, tanto a tardio quanto a precoce, vocês vão angustiar mais o paciente do que efetivamente acabar achando um resultado positivo patológico, certo? No menino, existe uma diferença nas médias. O primeiro sinal físico de puberdade no menino, falei para vocês, é a gonadarca, ou seja, o testículo chegar a 4 ml, ele atingiu a puberdade. Esse testículo costuma atingir 4 ml aos 11 anos e meio nos meninos. As estatísticas falam em 11 anos e meio, 12. Pegue 11 anos e meio, que eu acho que está de bom tamanho. E vai de 10 a 14 anos. Alguns artigos vão falar em 9. Se vocês olharem aqui na tela, até, vão ver que está 9, certo? Mas alguns falam em 10 a 14 anos e meio, de 9 a 14. Não entre em crise por isso também, certo? A média é 11 anos e meio, de 9 a 10 até 14, 14 anos e meio. Da mesma forma quanto as meninas não saiam investigando antes, só porque a pessoa começou a puberdade aos 10 anos, 11, aos 9 anos, e nem tampouco se estressem quem não esteja em puberdade ainda aos 12, 13 anos. Existe essa variabilidade, isso é normal. Todos vão crescer igual, independente de começar mais cedo ou mais tarde. É claro que o processo puberal, de uma forma geral, ele dura em torno de 3 anos, entre iniciar a puberdade e encerrar o processo puberal. Isso é igual para todo mundo. Se eu começar aos 9, eu aos 12 vou ter corpo de adulto. Se eu começar aos 12, eu aos 15 vou ter corpo de adulto. O processo é o mesmo, só que ele pode só ser retardado ou antecipado, certo? Quem começar cedo acaba mais cedo, quem começar tarde acaba mais tarde. Todos vão chegar à altura-alvo decorrente da sua família, tá? Não dá para dizer que em pé de moranguinho vai nascer melancia. Então, se a família toda é pequena, o cara vai crescer, mas ele vai chegar na estatura-alvo da família dele, certo? Mas é importante essa diferença entre meninos um pouco mais tarde do que meninas, certo? Isso faz a diferença na questão emocional, depois vocês vão ver. Eu coloquei para vocês aí também uma tabela de estudos americanos, onde vocês veem ali as médias. E é interessante, quando é que aparece o seio, você vê que a tabela fala em 10 anos,2, os pelos um pouquinho depois, é variável, primeiro broto mamário, depois pelos. Na grande maioria dos jovens acontece ao mesmo tempo.
aumenta o volume testicular e depois os pelos, mas muitos têm as coisas juntas. Até antes, lembra da adrenarca, que começa pelos antes do tempo? Então são alguns dados para vocês terem uma noção de em que média, mas também não precisa decorar, é mais ilustrativo para vocês verem os dados, certo? Quando nós falamos em desenvolvimento puberal, e eu citei para vocês que ele ocorre num período igual para todo mundo, é 3 anos em média, existiram inúmeros estudos para tentar detectar como é que isso pode ser pontuado. E o estudo mais importante, reconhecido mundialmente, são os estudos de Marshall e Tanner. Na realidade, se falou mais no Tanner do que no Marshall, coitadinho do Marshall. Mas lá nos idos de 1964, 60, 62, 64, são os 3 trabalhos, onde foram determinados, descrevendo as características que o corpo tem em cada uma dessas etapas, no começo, do meio e no fim da adolescência. E essa descrição ficou muito específica e ela tem que ser conhecida porque a gente podendo citar em que estágio está o paciente, automaticamente nós sabemos um contexto de coisas juntos. Já vou fazer entender para vocês. Então Tanner percebeu que o processo de transformação da mama da menina, ela ocorre exatamente nas mesmas características ao longo do processo. Que o processo de desenvolvimento do testículo, da bolsa escrotal e do pênis tem uma sequência lógica para todo mundo. E a distribuição de pelos nos meninos e nas meninas também tem a mesma sequência. Então ele descreveu os conhecidos 5 estágios de Tanner. E para a menina ele detectou pelos e mamas. Ele descreve distribuição de pelos e formato da mama. E nos rapazes ele então descreve pelos e genitália, né, testículos, bolsa escrotal e pênis. Então eu estou mostrando para vocês essa foto onde está ali os estágios de genitália masculina. Observem um detalhe. Estágio 1, pela lógica, tanto de genitália quanto de pelos quanto de mamas, é criança. Qualquer criança é Tanner 1, em termos de estágio puberal. O estágio 5 somos nós. Eu e todos vocês estão aí assistindo. O estágio 5 é adulto, ou seja, genitália igual de adulto, certo? Então, como é que são essas características? Estágio para pelos é a mesma coisa. Tu tens pelos, sem pelo nenhum, estágio 1, pelos de adulto, estágio 5. E nós vamos passando pela essa distribuição de pelos. Vou voltar para vocês na parte de genitais para descrever um pouco, depois a gente olha um pouco mais específico. O que é o Tanner 2 para genitália? Gente, desconectem genitália de pelos, tá? Porque o desenvolvimento pode ser diferente. Tu pode estar num estágio para genitália e no outro estágio para pelos. Então, genitália. No estágio 2, tu vais encontrar pênis infantil, exatamente igual de criança. Então, olhando no quadro lá, observe que nas duas fotos, Tanner 1 e Tanner 2, o pênis não muda de tamanho. Até a sensação de que ficou menor, coitadinho. É que a bolsa escrotal cresceu, então essa proporção parece que ficou menor o pênis. Mas o pênis de criança e o pênis de Tanner 2 é infantil. O que tu tens diferente? O aumento do volume testicular. Como o testículo está aumentando, automaticamente a bolsa escrotal, onde ele está dentro, tem que aumentar também. E o primeiro movimento da bolsa é ficar amolecida. A bolsa escrotal de uma criança ela é enrugadinha, toda apertadinha. A bolsa escrotal já de um adolescente em fase inicial, Tanner 2, é uma bolsa com a pele rosada, mais fina, meio caidona, assim, sabe? Meio molenga. E o testículo lá dentro começa a aumentar de tamanho. O que isso caracteriza? Quando a gente olha, a gente quase que enxerga, e olhem no quadro como vocês têm a sensação de que estão vendo o testículo dentro daquela bolsa. No Tanner 1, você não enxerga o testículo, vocês notam que tem, mas vocês não veem um contorno. No Tanner 2 ele está lá, a bolsa contorna o testículo, ela está tão amolecida que ela fica o testículo contornando. Isso é Tanner 2, pênis infantil, bolsa rosada, mais fina e molenga, onde tu enxergas o contorno do testículo. Quando isso continua evoluindo, a bolsa continua ainda mole, já não tão rosada, já começa a ter uma pigmentaçãozinha, o testículo está aumentando mais de tamanho e o que diferencia o 2 do 3 é o pênis. Agora o pênis começa a crescer em comprimento. Então tu visivelmente olha para aquela genitália e percebe que aquele pênis cresceu, esticou, digamos assim. Ele está fino, mas ele já deu uma esticada, certo? Ele cresce em comprimento. Isso é Tanner 3. Frequentemente a gente olha, parece até que o paciente está com o pênis meio ereto, mas na realidade aquele pênis está esticando, ele fica mais túrgido. Habitualmente ele está mais túrgido. Então Tanner 3 é
Pênis crescendo em comprimento, só em comprimento, ele ainda não está largando, crescendo em comprimento, a bolsa escrotal já não é tão rosada, mas ainda é molenga e o testículo bem maior dentro da bolsa. Tanner 4. Tu olha o Tanner 4, pensando em genitália, o cara está adulto já. Uma bolsa escrotal já enrugada, pigmentada, um testículo de bom tamanho, um pênis compridão. É adulto? O que diferencia para não ser Tanner 5? A glande. Se vocês olharem na foto, vocês vão notar que dá a impressão que o pênis e a glande, a cabeça do pênis, está tudo no mesmo diâmetro, como se fosse um tubo único. E se vocês olharem a foto de baixo, que tem o pênis ali adulto, vocês notam que tem um degrau. Vem o pênis, tem um sulco e começa a glande. Quando fica demarcado este sulco, com a glande um pouquinho maior do que o corpo do pênis, às vezes quando a pessoa que tem um pênis um pouco de diâmetro um pouco maior, a glande não é tão maior, mas esse sulco está bem determinado, aí tu atingiste o Tanner 5. O Tanner 4, tu tens ainda o corpo do pênis e a glande, dá a impressão que é um tubo único, contínuo. Claro que tem o sulco, mas ele não se percebe tanto. A glande ainda não se desenvolveu total. Então tu tem genitália de adulto com um pênis que ainda está crescendo, ainda não atingiu a glande no tamanho definitivo. E o 5 é de adulto. A glande então atinge o Tanner definitivo. Pelos 1 já falei, sem pelos. Pelos 2, gente, é 3 ou 4 fiapos em cima da sínfise pubiana nos meninos. Ou seja, não é um chumaço, cara. Eu diria assim, que tu quase conta os pelos ali. Então batem 2, 3, 4 fiapos ali, isso é Tanner 2. Esses pelos são lisos, na maioria das vezes, ou discretamente encaracolados, são pigmentados, não importa a cor, eles são sempre mais pigmentados, e são longos, né? São pelos compridos, 2, 3 centímetros. Aquela penugem que tem crianças que têm, isso não é aparecimento de pelos, tá? Então o Tanner 2 é esses fiapos só. O Tanner 3 é quando tu olha, eu brinco, é como se o cara tivesse aquele bigodinho. Ele tem uns pelos só em cima do pênis, mas numa quantidade que tu já não conta mais. Tem vários, mas esses vários são pouquinhos em cima do pênis, que eu quero dizer. Eles estão ali, impactados em cima do pênis como se fosse um bigodinho. Isso é Tanner 3, certo? O Tanner 4, tu olha adulto. Bato olhando essa minha foto, esse cara já está em Tanner 5 para pelos. Mas reparem, olhem na raiz da coxa, bem na borda ali, onde tem os pelos. Notem que tem uma quantidade muito grande de pelos concentrada e de uma hora para outra não tem nada. E a coxa, a borda da coxa desse paciente, da foto, não tem um pelinho. Isso é Tanner 4. Tu tem um acúmulo igual de adulto em cima do pênis, formato, só que não abre o triângulo ainda, tomando conta das bordas da coxa. No que tu atinge pelos que também estão nas coxas e agora subindo até em direção ao abdômen, aí sim tu chega no Tanner 5. Tá claro? Tanner 2, só uns pelinhos. Tanner 3, vários, mas muito pouquinhos em cima da coisa, mas tu já não conta. Tanner 4, tu tens um conjunto, um volume igual de adulto, mas não atingiu a raiz das coxas. E Tanner 5 é igual de adulto. Mamas feminino. Tanner 1 não tem nada de glândula. Tanner 2, tu sente na palpação que tem um nódulo. Gente, não é um volume de mama. É um nódulo, tu determina o nódulo direitinho palpando ele. Pode ser um nódulo bem pequenininho, de meio centímetro, 1 centímetro, até um pouco mais, mas tu nota que aquilo é só um nódulozinho. É o broto mamário que está ali. Isso é Tanner 2. Se tu for palpar e tu nota um volume um pouco maior e que tu já não delimita tão, pode ser até pequeno ainda, mas tu já não delimita tão claramente as bordas, isso é Tanner 3. Ou seja, tu tem um volume de mama. Eu costumo brincar que eu sou o perfeito Tanner 3. Tem uma baita saliência aqui, mas não tem nada, pura graxa. Então, Tanner 3 é um volume de tecido mamário que tu palpa, não é gordura, né? Mas não é tão delimitado, apesar de tu perceber onde começa e onde termina. É diferente do nódulo. Tanner 4, tu olha para a menina, ela tem uma mama de adulto. Ela tem uma borda bem delimitada embaixo. Não estou falando em volume, não é tamanho, não é seio grande ou pequeno. É tu palpar e tu perceber direitinho que aquela mama tem um formato determinado. Eu palpo onde é que ela começa e ela tem um formato igual de adulto, independente do volume. Qual a diferença do 4 para o 5? Contorno da auréola. Se vocês olharem com calma o slide, com boa vontade, vocês vão ver que aquela auréola está sobreposta ao plano da pele da mama. É como se viesse a mama, faz um degrau, vem a auréola e vem o mamilo. Então tu tens essa saliência da auréola. Isso é Tanner 4. Tanner 5 é quando esta auréola fica no mesmo plano da mama.
E aí cabe um detalhe, tem mulheres que só atingem Tanner 5 quando amamentam. É pouca, a frequência é baixa, mas pode acontecer. Então não se surpreendam algumas de vocês que se olhar no espelho, meu Deus, eu sou Tanner 4, já tenho 19, 20 anos. Assim, claro, que só vai atingir o Tanner 5 talvez na hora da amamentação. Entendido o Tanner para mamas? Tudo bem. Pelos, gente, é a mesma coisa que os meninos. Só que na menina, o Tanner 2, tu tem pelos só em grandes lábios. Tu não tem pelos em cima na sínfise pubiana. Aqueles fiapos lá em grandes lábios. No Tanner 3, aumenta a quantidade. Tu já não conta mais, mas não é tanto. Então, em grandes lábios e agora já em sínfise pubiana. Tanner 4, tu tem um conjunto de pelos igual de adulto. E aqui no slide, a gente nota claramente que esses pelos não vão até a raiz das coxas. E o Tanner 5, que eu abri o triângulo. Tanner falou em 5 estágios. Infantil, uns fiapinhos na vulva, já uma quantidade um pouco maior na vulva e na sínfise pubiana, igual de adulto, mas localizado sobre a sínfise pubiana e grandes lábios, para depois abrir o triângulo, certo? Pelos femininos, tá vendo? 2, tem só os fiapinhos ali e um ou outro, coitado, está começando a crescer na sínfise pubiana. O Tanner 3, tu já nota uma quantidade maior ainda localizada naquela região. Perfeito? Só para diferenciar. 4 ali, ó. Tu olha, parece adulto. Eu costumo brincar que todas as mulheres, independente da idade, quando voltam da praia, são Tanner 4. Bota aqueles maiô, depilam tudo, né? Fica só com o moicano no meio, né? Então, Tanner 4, aquele conjunto de pelos de adulto só no centro, certo? Tanner 5 de adulto, não precisa ter foto para vocês olharem. Alguns comentários importantes agora associando essa situação toda do Tanner. Por que eu estou falando tanto do Tanner? Porque o Tanner vai definir para vocês todo o processo. Então, vamos lá. 1, criança. 2, tu iniciou a puberdade. Vamos olhar o processo feminino. No que a menina inicia com broto mamário, automaticamente ela está acelerando o crescimento dela. Ela entrou no estirão puberal. Tanner 2 da menina é broto mamário e concomitante aceleração do crescimento. Quando ela atinge o Tanner 3, ela está no auge do crescimento, a gente chama de pico de estirão, ela está no auge, ela está crescendo 9 centímetros no mês, por ano, a média de 9 centímetros ao ano, certo? Então, ela está no máximo do crescimento. Quando ela atinge o Tanner 4, ela vai reduzindo o crescimento e indo em direção ao 5, ela menstrua no 4, certo? Mas quase no estágio 5. Daí ela menstrua, atinge o estágio 5 e para de crescer. Logo após a menstruação, a menina cresce em média 5 centímetros. E tem meninas que não crescem nada depois de menstruar. Então, quando ela menstrua, ela está no final do processo, certo? Então, vamos recapitular. 2 é quando tu tem o broto mamário e começou a acelerar o crescimento. 3, a mama já com um volume um pouco maior, não bem delimitado, mas o maior. E tu está no pico do teu estirão puberal, tu está crescendo muito. 4, tu está reduzindo a velocidade de crescimento, menstrua e atinge o 5 e para de crescer. Entendeu a finalidade do Tanner? Se tu chega numa menina que vem te questionar o quanto ela tem para crescer e ela está no Tanner 2, ela tem tranquilamente uns 20 e poucos centímetros para crescer. Se ela chega para ti em Tanner 4, mas não menstruou ainda, ela tem muito pouco para crescer, 5, 6 centímetros, 7 centímetros. Se ela está no Tanner 3, ela está no pico, então ela tem metade do crescimento, ela tem uns 10 centímetros para crescer ainda. Isso é a importância do Tanner, para vocês poderem se localizar e descrever em que estágio aquele indivíduo está. Como é que funciona o processo masculino? Lembre-se, a menina começa mais cedo, né? A telarca é aos 10 anos, o menino, a gonadarca é 11 anos e meio. Então o processo já começa 1 ano e meio depois. Então vamos lá, o menino atinge o Tanner 2, ou seja, pênis infantil, com o testículo começando a aumentar de tamanho, aquela bolsa molengona, rosada, e ele não está acelerando. Muito pelo contrário, ele está numa fase de desaceleração do crescimento. Então, em vez de estar num ritmo de 5 centímetros ao ano, ele baixa para 3 centímetros ao ano de velocidade de crescimento. Aí ele vai em direção ao 3. Quando ele atinge Tanner 3, ou seja, agora o pênis está crescendo em comprimento, a bolsa escrotal já está maior, o testículo está maior, aí ele começa a acelerar o crescimento. Quando ele atinge o Tanner 4, ou seja, genitália aparentemente de adulto, mas o pênis ainda, já agora aumentou em diâmetro, mas a glande ainda não cresceu, ele está no pico do estirão dele. Está no auge do crescimento. Está assim a 1000, crescendo, né, numa média de 11 centímetros, 10, 11 centímetros ao ano. Certo? Aí ele chega no estágio 5,
e começa a reduzir o crescimento. Ele atinge o estágio 5 e ele ainda está crescendo e vai reduzindo até parar de crescer. Lembra que a menina reduz no 4, para de crescer no 5. O rapaz reduz a velocidade no 5º e para de crescer depois que ele atingir o estágio 5. Viram a diferença? Então cuidem, porque isso é bastante importante. Um outro aspecto que vai estar associado a isso, lembra que eu falei que a adolescência é uma série de modificações biológicas, psicológicas e sociais? Imagine uma sala de aula. Vocês têm lá na 5ª série 11 anos de idade. Algumas meninas de 11 anos que começaram a puberdade aos 8 anos, com 11 anos estão menstruando. E alguns meninos, a grande maioria dos meninos com 11 anos, recém está começando a aumentar o volume testicular. Fisionomicamente eles são crianças, enquanto do lado deles vai estar sentada uma menina com um corpo igual ao da mãe deles, mulher adulta, desenvolvida e menstruando. A cabeça de uma menina de 11 anos é diferente da cabeça de um menino de 11. A diferença é grande, porque além do menino começar 1 ano e meio depois, o processo puberal de desenvolvimento externo começa também a ficar visível depois, porque ele só cresce estaturalmente mais tarde, certo? Então essas angústias são claras. Faltou um dado que eu gostaria de deixar para vocês, que é o seguinte. Eu já disse, a menina cresce durante todo o processo da adolescência em torno de 22 a 25 centímetros. O rapaz, durante todo o processo da adolescência, cresce de 25 a 28, às vezes um pouco mais, durante o processo, certo? Até o pico de estirão eles crescem metade, do pico em diante a outra metade. Por isso que é interessante, o pico de estirão na menina é Tanner 3, pico de estirão no rapaz é Tanner 4, certo? Que são dados. Só que isso tudo acontece descompassado. E um outro dado interessante é a média de tempo que o indivíduo fica em cada estágio é 8 meses. Eu atinjo o Tanner 2, eu demoro em torno de 8 meses para chegar no Tanner 3. Eu demoro em torno de 8 meses para chegar no Tanner 4 e de 8 meses para chegar no Tanner 5. Se vocês detectarem Tanner 2 no indivíduo e passou 1 ano e meio e ele não trocou de estágio, abram o olho porque tem erro, certo? A média é 8 meses, não demora mais do que 18 meses para tu trocar de estágio puberal. Esse é um alerta para ficar, para dizer assim, pô, vem cá, já passou 1 ano e meio, o cara continua no mesmo Tanner, tem alguma coisa de errado, certo? É um dado a se chamar a atenção. Muito bem. Dentro do processo masculino que eu já falei, vamos só fazer um resumão, por isso botar o slide. Então vamos lá. Masculino é o que eu já disse. Tanner 3, inicia o estirão, né? Tu vê que é bom os slides, né? A semenarca, gente. Falei da menarca, que é lá no Tanner 4, na menina. A semenarca no rapaz é Tanner 3. Quando ele está chegando no pico de estirão. Não é logo no início, tá? Ele tem o Tanner 2, ele entra no Tanner 3. Quando ele está indo em direção ao 4, mas ele ainda é 3, ele ejacula. E no que ele ejacula, ele está chegando no pico de estirão e aí ele entra no Tanner 4. Perfeito? Por que esse dado é importante, então? Porque um menino que ainda não ejaculou tem potencialmente uma boa quantidade de centímetros para crescer ainda, porque ele nem chegou na metade do crescimento que ele vai fazer na adolescência, tá? O pico é no 4, a redução da velocidade no 5, ele para de crescer depois do 5. Gravem o slide. O processo puberal no sexo feminino, já citei, começa tudo antes. Ela começa o estirão no 2, ela tem o pico no 3, ela reduz a velocidade no 4, está menstruando no 4 e para de crescer no 5. Certo? E aí eu mostro para vocês um gráficozinho da velocidade de crescimento, só para vocês notarem como a menina, se vocês perceberem no gráfico, o pico de crescimento da menina é antes do rapaz e é mais intenso no rapaz do que na menina. E aqui são essas características todas que eu falei para vocês perceberem como difere rapaz de meninas. Olhem no quadro, vocês vão notar ali que o estirão da menina começa mais cedo e o pico mais cedo, o rapaz começa mais tarde, o pico mais tarde. Então é só vocês compararem o slide, não vou ficar aqui descrevendo ele para vocês. Olhem lá, dá uma pausadinha aí e ficam analisando o slide, vocês vão ver. Tudo que eu falei agora desenhado nesse slide, certo? E as angústias que eu acho que são importantes citar. Mesmo que eu esteja dando uma aula sobre desenvolvimento puberal, não se esqueça que as coisas não são desconectadas, certo? Então, primeiro, a angústia dos rapazes de perceberem as moças crescendo antes. Essa é uma. Mas vamos pensar entre os sexos, tá? As meninas se angustiam porque algumas crescem antes do que outras.
Lembre-se que é normal, algumas começam aos 8, outras vão começar lá pelos 11, 12 ou 13 anos. Tranquilizem o paciente, não precisa entrar em crise com isso. Diz, olha, é assim, algumas são mais cedo, quer dizer, transmitam essa tranquilidade, essa serenidade para eles que é importante. A mesma coisa o rapaz, se angustia porque alguns começam mais cedo ou mais tarde. Outra, as meninas se angustiam porque o pé cresce muito. Então elas estão no início da adolescência calçando 35, 36, elas entram em pânico porque o pé vai ficar 42. Não vai, gente. O crescimento do pé é a primeira coisa, as extremidades crescem primeiro no estirão. Então ela vai atingir o tamanho do pé definitivo muito cedo. Todo bom edifício se começa pelas bases, então a gente faz o alicerce primeiro, então o pé cresce primeiro, então tranquilizem elas. Outra, o seio pode começar a desenvolver mais de um lado do que do outro. O broto mamário pode começar de um lado e não aparecer do outro. Isso depois equipara, ninguém vai ficar com uma mama gigante ou outra menor, certo? No começo pode ser meio disparelho, mas enquanto chegar no Tanner 4 vai equiparar os dois seios. Menino, o menino começa a crescer o pênis em comprimento. Outra, no Tanner 2 cresce a bolsa escrotal, o pênis dá a impressão que encolheu. Eles ficam apavorados. Meu Deus, está crescendo o saco, o pênis que é bom nada. Tranquilizem. Outra, o pênis cresce primeiro em comprimento, para depois ficar em diâmetro. Eles vinham angustiados que o pênis é fininho, não cabe camisinha. Então, assim, tranquilizem o cara, diz que vai engrossar depois. Para isso que tem camisinha de adolescente. Então, são coisas que acontecem, né? Que a gente tem que estar atentos porque eles se angustiam com isso. E um último dado que eu acho que é válido é a ginecomastia. A produção de hormônios sexuais masculinos, a testosterona, quando atinge a periferia, ela pode ser transformada em hormônio feminino. Então os rapazes também têm produção de hormônio feminino, claro que em menor quantidade. Mas nesse processo de mudança, né, hormonal, a glândula mamária masculina, ela se sensibiliza pela pequena quantidade de hormônio feminino que está circulando agora, né, que agora é maior do que antes, e esta quantidade faz com que aumente o broto mamário. Então, numa incidência de, às vezes, até 70% dos rapazes, dependendo da metodologia que tu usa para detectar, de no mínimo 40% dos rapazes vão ter aumento do broto mamário na adolescência. Esse pode ser só um carocinho discreto que tu nota debaixo da pele, ou pode ser até um discreto volume de mama aparecendo no Tanner 3. Tranquilizem os rapazes que a grande maioria desses casos é normal, tende a desaparecer ao longo de 1 ou 2 anos. Certo, pessoal? Acho que desenvolvimento puberal era isso. Pegue os artigos, vão dar uma lida, porque a aula não resolve tudo, tá? Muito obrigado pela atenção.